venho aqui um bocadinho menos formal, porque eu estava aqui a fazer um estudo do impacto dos traumas emocionais no corpo. E em relação também à medicação, eu também vou dar aqui um ponto interessante em relação à medicação. Por exemplo, a relação entre os traumas emocionais e o corpo humano tem sido estudada ao longo de décadas, não é? Revendo então uma verdade que é ignorada. Essa verdade que é ignorada é que as emoções não resolvidas podem causar desequilíbrios físicos e mentais. Porquê? Até vocês podem fazer aí na vossa casa muito fácil. Vocês pegam um lápis e com esse lápis vão encostar assim num pontinho aqui da vossa mão e vão fazer a força que vocês conseguirem fazer, a força que vocês conseguirem aguentar. E ao tirarem o lápis, fica ali aquela moída, certo? Agora, devagarinho, vão só encostar. O corpo, se vocês sentirem o ponto, o corpo reage como se vocês estivessem a fazer a mesma força que fizeram em primeiro lugar. Porquê? Porque o corpo guarda as memórias de trauma. Como eu fiz com muita força e ele guardou aquela dor, sentiu aquela dor, logo a seguir eu fui fazer devagarinho ou de leve, mas ele não sabia se eu ia fazer com mais força ou não. Então ele reagiu. Certo? Se vocês estão a fazer aí em casa, vocês estão a sentir que ficou mais forte só ao encostar. Portanto, isto é mais uma demonstração física de que o nosso corpo realmente reage às emoções traumáticas, não só às físicas, como também às emocionais, e principalmente às emocionais. E ao ter isso em atenção, quando pensamos em trauma, o associamos a eventos externos, como acidentes, perdas. Contudo, os traumas também podem ser por situações cotidianas, por exemplo, como rejeições, humilhações ou mesmo ambientes familiares desafiadores, ok? O corpo humano é um armazém, lá está, o que eu estava a dizer, de acumular as dores, de memórias emocionais e de memórias físicas também, porque além das emocionais gerarem as físicas também geram emocionais e vice-versa. Cada evento que nos marcou emocionalmente está registado em algum lugar, seja em forma de tensões musculares, seja em alterações hormonais, seja em padrões e pensamentos recorrentes. Essa conexão é explicada na medicina nova germânica, que é a medicina e a terapia que eu estou a utilizar, mediando-me no modelo do Dr. Hammer. E eu peço que vocês, se não sabem o que é, que me acompanhem e mesmo pesquisem por vossa conta própria e vejam, pesquisem, informem-se, porque às vezes não basta só estarem a ouvir alguém dizer. Às vezes nós temos essa necessidade de procurar, de pesquisar, de questionar. Então, peço-vos que façam esse trabalhinho de casa e que tentem perceber minimamente como é a medicina nova germânica, no que é que ela consiste e porquê é que ela existe. Porque é bastante importante para conseguirem perceber o meu trabalho e o trabalho dos terapeutas biomicrohertz. Continuando. Nós, então, na medicina nova germânica, na terapia biomicrohertz, identificamos as áreas distintas específicas do cérebro, relacionadas aos conflitos emocionais e às suas repercussões no corpo.
A mente e o corpo é uma conexão indissolúvel, ou seja, é uma conexão que tem que se manter, que não é inseparável. A mente e o corpo não são inseparáveis. A ciência tradicional separou a mente do corpo, mas não, eles são inseparáveis, são interligados, conectam-se completamente. Portanto, nós, nesta medicina, na terapia que eu estou a fazer, eu vou conectar o vosso corpo, o nosso corpo, não é o vosso corpo, é o nosso corpo, o corpo de todos nós, com a mente, ok? A visão tradicional da medicina separa, lá está aquilo que eu estava a dizer, eu pus aqui umas anotações para conseguir ir falando, ir-vos mostrando. Contudo, essa visão não reflete a experiência humana. O que nós sentimos afeta, sim, o nosso corpo. E o estado do nosso corpo pode influenciar profundamente as nossas emoções. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que enfrenta um stress crónico. As suas tensões diárias podem levar a dores de cabeça, fadiga ou até mesmo a problemas no estômago, digestivos, não é? Esses sintomas não são apenas físicos, mas sim uma manifestação de um estado emocional prolongado, ok? Ou seja, também há úrsulas nervosas, certo? Essas úrsulas são constituídas pelo nosso sistema nervoso no estômago. Ou seja, é mais uma razão pela qual o corpo e a mente estão interligados, indissolúveis. E então, ao longo dos anos, o entendimento sobre a psicossomática, que toda a depressão, a ansiedade, a fibromialgia, a bipolaridade, etc., são todas doenças psicossomáticas. Ou seja, a interação entre o corpo e a mente tem-se aprofundado. A ansiedade e a depressão e outros transtornos emocionais são muitas vezes respostas psicossomáticas. Terapeutas que reconhecem essa conexão, como eu e muitos outros, não é? Podem ajudar os seus pacientes não apenas com os sintomas físicos, mas também com as raízes das dores emocionais. E é isso que eu vou tratar. Eu vou tratar a raiz, o problema, na raiz emocional do problema. A raiz emocional do problema, desculpem. Para depois conseguir tratar também os sintomas físicos. Porque, por exemplo, eu conheço um caso de uma pessoa que me é muito, muito próxima e ela tem fibromialgia. A fibromialgia, ela vem, aquele ataque, aquela crise, vem quando ela tem situações estressantes. E esses ataques físicos não vêm na altura em que ela está a ter o stress. É depois, quando passa o stress. Ou seja, quando ela está quase em processo de cura, quando ela está a sair da fase de crise para a fase de estabilização da cura, do ponto zero, chama-se o ponto zero, ok? É quando ela começa a ter as dores físicas e aí volta a destabilizar. O corpo dela está sempre ali naquele ciclo, ok? E ela não se consegue livrar daquilo. Portanto, é muito importante nós tratarmos das nossas dores emocionais, tratarmos no nosso consciente e inconsciente, porque os traumas não são só conscientes, e isso também depois eu agora com estes vídeos que eu vou fazendo, eu vou-vos explicando que além de nós tratarmos dos traumas conscientes, que são aqueles que nós reconhecemos, também vamos tratar os traumas inconscientes, que é aqueles que nós não sabemos que os temos, mas eles estão lá e influenciam a nossa vida bastante. Às vezes os traumas inconscientes, por vezes, os traumas inconscientes ainda fazem, ou seja, os traumas inconscientes, desculpem, os traumas inconscientes
conseguem dominar mais a nossa vida e trazer mais problemas para a nossa vida do que propriamente os conscientes. E agora, porquê é que compreender os traumas é essencial para os terapeutas? A prática terapêutica exige mais do que uma escuta atenta, ok? Ela demanda um olhar profundo para o ser humano em sua totalidade, levando em conta aspectos emocionais, mentais, físicos, e ao trabalhar com pacientes que sofrem de ansiedade e depressão, os transtornos relacionados ao trauma são essencial, é essencial, desculpem, compreender como esses eventos do passado, os eventos que estão para trás, moldam não apenas os padrões de pensamento do paciente, mas também a sua saúde física. Ou seja, nós temos que ter em conta não só os fatores traumáticos e emocionais que nos perturbam presentes, como aqueles que também estão para trás, aqueles que já aconteceram e aqueles que podem estar a acontecer também repetidamente. Isso é muito importante para que nós tenhamos consciência e consigamos analisar realmente a situação do paciente. Por exemplo, um paciente que sofreu uma rejeição na infância pode desenvolver ao longo dos anos sintomas físicos como dores no estômago, recorrentes ou problemas respiratórios, sem compreender a origem emocional desses sintomas. O tratamento pode ser superficial e muitas vezes ineficaz, não tem qualquer apoio ou complemento à condição do paciente, e isso não apenas prolonga o sofrimento, mas também limita a capacidade do terapeuta em promover uma verdadeira transformação. Ou seja, o terapeuta quer ajudar, o paciente quer ser curado, mas nem um nem outro têm bases para conseguir passar do ponto certo. Ou seja, vão sempre ficar aquém da cura. E por isso é que há muitas pessoas que dizem: ai, eu já fiz montes de coisas, eu já tomei muita medicação, eu já fui a terapeutas, eu já fui a psicólogos, eu já tomei muita medicação, já fiz vários tratamentos para me livrar da ansiedade e da depressão e eu não consigo me livrar disto, o que é que eu faço? Estão a entender? Porque não vão à raiz emocional, escondem, mascaram os problemas das pessoas com remédios. A indústria farmacêutica é das empresas e de tudo mais bem pagas por nada. Vendem venenos. E atenção, eu não estou a falar da medicação e da indústria farmacêutica para vocês deixarem de tomar medicação sem aconselhamento médico. Não é isso. Mas simplesmente temos que ver que não adianta de nada andarmos a tomar medicação quando o problema persiste. Não conseguimos tratar uma doença psicossomática só com medicação. Ou com medicação. Enquanto não houver autoconhecimento, consciência, o olhar para dentro e o perceber dos traumas conscientes e inconscientes, aqueles que ficaram para trás, aqueles que ainda me afetam, aqueles que ainda reverberam em mim, enquanto não houver essa consciencialização, a pessoa não atinge a cura. Porque é muito mais fácil nós tomarmos centenas de medicamentos do que olharmos para aquilo que mais nos dói e mais nos magoa. E eu não estou a falar isto como uma pessoa que está como terapeuta. Eu estou a falar isto como uma pessoa que já teve ansiedade e depressão, que já passou por isso, que já tomou medicação e que desistiu de tomar medicação e fez a sua autoconsciencialização para conseguir sair da ansiedade e da depressão. Eu não estou a falar com vocês só por aquilo que eu estudo e só por aquilo que eu estou, para o qual eu me estou a formar ou que eu já me formei.
Eu estou a falar disto por exemplo, por aquilo que eu já fiz, por aquilo que eu já passei. Não podemos, nem conseguimos ultrapassar a ansiedade e a depressão sem olharmos para dentro. Sem olharmos para dentro e sem olharmos para fora para conseguirmos perceber aquilo que nos incomoda. Temos que fazer a pergunta: será que estamos felizes com a vida que temos? Será que isto realmente é meu ou foi aquilo que me foi imposto? Será que isto é meu ou é aquilo que eu aprendi pelos outros? Temos que perceber aquilo que nos magoa, aquilo que nos machuca, para conseguirmos dar a volta. Os nossos gatilhos emocionais, as nossas crenças, até mesmo a nossa própria cabeça, por vezes, ela ainda é a pior inimiga que nós temos. Às vezes nem são os de fora. Imaginem uma situação em que vocês querem sair de casa, mas há alguma coisa na vossa cabeça que vos diz: não saias, fica aqui, não te vás embora, nananã. E há sempre aquela vozinha sempre a funcionar, sempre a funcionar. É como vocês quererem arranjar-se ou cuidarem de vocês e há sempre uma vozinha que diz assim: não fazes isso, tu estás bem assim e tu não precisas tratar de ti para agradar aos outros. Não é para agradar aos outros, é para vocês próprios. Porque vocês não se sentem bem na maneira que estão, na forma como estão. Então o quê? Os remédios não remedeiam? Remedeiam, mascaram. Temos que ser realistas. Por mais que doa, por mais que incomode, é aí que nós vamos aprender. É importante. É mesmo muito importante que os traumas sejam compreendidos, não só pelos especialistas, mas também pelos pacientes. Porque sem uma consciencialização do paciente, sem o paciente querer curá-los, sem o paciente querer olhar para eles de forma eficiente e honesta, não temos uma cura. O terapeuta não pode fazer um tratamento a um paciente sem que o paciente queira qualquer coisa, mesmo que não seja da parte emocional. Vocês, por exemplo, vão fazer uma operação, vocês têm que assinar um termo de responsabilidade em como se responsabilizam pela anestesia que vão levar. Então, aqui é a mesma coisa. Vocês têm que se comprometer e têm que se responsabilizar por aquilo que vocês estão a fazer. Não é dizerem assim: eu quero ajuda, mas depois pensam o quê? Eu quero ajuda, mas eu quero uma coisa muito fácil, porque o ser humano está muito preguiçoso. Então, é mais fácil vocês chegarem ali e o terapeuta ou o psicólogo passar-vos uma medicação, vocês começam a tomar a medicação e esperam um efeito milagroso que vos tire daquele estado. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu durante muito tempo também pensei que era assim, fácil. Chegava lá, falava 2 ou 3 palavras, dava uma medicação e pronto, estava tudo bem. Não! É doloroso. Este despertar da consciência é doloroso. Quem diz: o despertar da consciência é tão bom. Não é. Não é. Isto chama-se despertar de consciência. Chama-se a pessoa olhar para si e perceber aquilo que tem de podre. Porque aquilo que nós temos de bom é muito fácil avaliar. O que é difícil de avaliar é aquilo que nós temos de mau. Isso de mau ou de defeito? De fragilidade. Nós não usamos a palavra defeito, usamos a palavra fragilidade. As nossas fragilidades têm que ser vistas, têm que ser olhadas, para que nós consigamos crescer, tornar-nos melhor, termos evolução, expandirmos-nos. Porque ao contrário, será impossível.
As rosas têm espinhos. Por isso, se nós só quisermos a rosa sem olhar para os espinhos, nós vamos nos picar. Sempre. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que sigam o canal, que gostem dos meus conteúdos. Se acharem que há alguma coisa que eu tenho que melhorar, digam, não tenham problemas nenhums em dizer. Eu aceito tudo o que são críticas construtivas. Vou fazendo mais vídeos consoante eu possa, porque também tenho uma vida agitada, mas vou passando conteúdos, estou cá. Podem mandar uma mensagem privada, não tenham problemas disso. Muito obrigada, sigam-me nas redes sociais, deixem o vosso like e subscrevam o canal. Beijinho, consciências estelares.